Meio ambiente é tudo o que está à nossa volta. Isso abrange o ar, a água, todas as formas de vida, bem como todas as outras coisas que nos cercam. Nós, os seres humanos, estamos constantemente alterando o nosso meio ambiente. Muitas espécies de animais e plantas já deixaram de existir devido a essas alterações. Em nome do progresso, consumimos os recursos naturais como madeira, ar ou a água, imaginando que por serem muito abundantes, jamais irão acabar. O nosso comportamento não é muito lógico. Jogamos lixo e esgoto nos rios e então captamos a água dos rios para o nosso consumo. Diariamente, poluímos o ar que ainda vamos respirar, comprometendo a nossa própria qualidade de vida. A responsabilidade de preservar o meio ambiente é de todos e de cada um. Hoje já não é admissível que uma pessoa, por irresponsabilidade ou por ignorância, prejudique o meio ambiente, que é de todos. O progresso trouxe os veículos e hoje nós dependemos deles para quase tudo. A quantidade em circulação aumenta a cada dia. Só no Brasil são fabricados 2 milhões de veículos por ano, ou seja, mais de 6 mil veículos novos por dia. Os veículos são agentes poluidores, porque para se locomoverem, consomem o oxigênio do ar e combustíveis, devolvendo para o meio ambiente gases nocivos e fumaça. Além disso, as partes que se gastam, como os pneus, freios, o óleo lubrificante e o próprio veículo no final da vida útil, também trazem problemas para o meio ambiente. Os gases emitidos na combustão variam conforme o combustível utilizado. Os veículos movidos a gasolina emitem gás carbônico, monóxido de carbono, vapores de gasolina, vapores tóxicos resultantes dos aditivos. Os veículos movidos a álcool eliminam gás carbônico, monóxido de carbono e aldeídos. Os veículos movidos a óleo diesel emitem gás carbônico, monóxido de carbono, diazina e sólidos em suspensão. Qualquer queima produz gás carbônico. Isso inclui as queimadas, a queima de lixo e, obviamente, todos os combustíveis. Além disso, ele também é produzido pela respiração dos animais, plantas e micro-organismos. Apesar de não ser tóxico, o excesso de gás carbônico na atmosfera é responsável pelo efeito estufa, um fenômeno que está aumentando a temperatura média da Terra e provocando alterações indesejáveis no clima em todo o planeta. A poluição causada pelos veículos é muito prejudicial à saúde. O monóxido de carbono é um gás mortal e o pior é que não tem cor nem cheiro. Ele mata por asfixia química. Por isso, nunca deixe o motor ligado em locais de pouca ventilação. Os aldeídos e a diazina causam irritação, podendo causar ou agravar bronquites, asma, alergias respiratórias e outros. O gás natural, que ainda é pouco usado no Brasil, polui menos que os outros combustíveis. Óleos vegetais estão sendo testados como alternativa para melhorar o diesel. Os veículos equipados com ar-condicionado carregam uma grave ameaça ao meio ambiente. É que o gás utilizado para refrigeração, na grande maioria das vezes, é o CFC, clorofluorcarbono. Um gás que, quando escapa para o meio ambiente, causa uma imensa reação em cadeia, destruindo parte da camada de ozônio. A camada de ozônio, como sabemos, é a responsável pela filtração dos raios ultravioleta, que são muito nocivos para a pele e estão diretamente ligados ao aumento da incidência de câncer de pele.
Na indústria, a substituição por gases que não provocam este dano ainda vai algum tempo. Uma forte tendência para os próximos anos dentro da indústria automobilística é a presença cada vez maior dos motores elétricos, que não emitem gases e são muito silenciosos. Por falar em silêncio, esse é um item de poluição importante, a poluição sonora. A poluição sonora provocada pelos automóveis reduz a qualidade de vida. O Código de Trânsito prevê os limites toleráveis para os níveis de ruídos, que são medidos em decibéis. Os abusos mais comuns são os escapamentos fora do padrão ou danificados, a utilização inadequada da buzina, que deve ser usada com moderação, volume muito alto do equipamento de som. Calcula-se que as indústrias e os veículos lançam milhares de toneladas de sólidos no ar. Sólidos em suspensão nada mais são que a popular fumaça. O maior motivo da emissão de fumaça dos veículos, principalmente os movidos a diesel, é a regulagem incorreta da mistura ar-combustível. Motores danificados com desgaste excessivo também produzem fumaça. É sua obrigação manter seu veículo em perfeito estado, e isso inclui mantê-lo regulado e dentro dos níveis aceitáveis de emissão de poluentes. As normas de proteção ambiental estão cada vez mais exigentes, por isso, os fabricantes estão produzindo motores cada vez mais eficientes e menos poluentes, utilizando equipamentos especiais que antigamente não existiam, como o catalisador e a injeção eletrônica. O óleo lubrificante é muito poluente e de difícil degradação. Por isso, devemos evitar a troca de óleo improvisada e caseira. A troca deve ser feita em postos especializados que destinam o óleo usado para ser reciclado. O lixo abandonado ou lançado no meio ambiente é extremamente danoso. Os papéis levam de 2 a 4 semanas para se decompor, e nesse meio tempo entopem ralos e bueiros e denigrem a imagem de qualquer cidade. Lata, plásticos e vidros levam séculos para se decompor e por isso devem ser destinados à reciclagem. Os pneus usados são uma séria ameaça à saúde e ao meio ambiente. Não vale a pena guardar pneus velhos, e muito menos jogá-los em quintais ou terrenos. Nesse caso, eles vão contribuir para a proliferação de insetos transmissores de doenças. Hoje, algumas instituições se encarregam de fazer a coleta dos pneus velhos para as indústrias de reciclagem de borracha, que vão transformá-los em tapetes, mantas de impermeabilização e diversos outros produtos. O número de automóveis que sai de circulação anualmente também é assustador. Este também é um problema sério. Na maioria das vezes, estas carcaças são simplesmente abandonadas ou vão para pátios de ferros velhos e desmanches, que aproveitam algumas peças. O restante fica apodrecendo lentamente durante anos. A solução correta nesse caso é a sucata. As partes metálicas voltam para as siderúrgicas, onde entram na composição de alguns tipos de aço. Agora você já tem os conhecimentos básicos sobre como os veículos podem afetar o nosso meio ambiente. Às vezes, somos indiferentes a tudo isso, achando que mudar o nosso comportamento pouco ou nada irá contribuir. Ficamos esperando que as autoridades nos tragam grandes soluções para grandes problemas. E esquecemos que nossa conscientização é a base de qualquer mudança. As pequenas agressões que evitamos, quando somadas à conscientização das demais pessoas, trarão grandes resultados.
Portanto, faça a sua parte. Quem está aprendendo ou reciclando seus conhecimentos sobre o trânsito passa por 5 assuntos principais: legislação, direção defensiva, mecânica básica, primeiros socorros, meio ambiente e cidadania. Você deve ter notado que existe algo em comum em todos os assuntos. Todos eles têm como objetivo preservar a sua segurança e a segurança das demais pessoas. Portanto, quem cumprir a lei automaticamente estará dirigindo defensivamente e vice-versa. Optamos por viver em sociedade porque não somos capazes de produzir tudo o que necessitamos individualmente. Contribuímos para manter estruturas sociais que atendam às necessidades comuns a todos os indivíduos, como, por exemplo, a geração e distribuição de energia elétrica, o sistema de tratamento de água, a abertura, pavimentação e conservação de vias, a coleta de lixo, educação, saúde e tantas outras. Por outro lado, como cidadãos, somos remunerados quando produzimos bens ou serviços úteis à sociedade. A vida em sociedade nos dá uma série de direitos. Direito a sermos respeitados como indivíduos, a escolhermos livremente as comunidades e os grupos que queremos integrar. Também temos direito à segurança e a todos os demais benefícios sociais. Em contrapartida, temos o dever de preservar o bem comum. Ou seja, devemos respeitar o que é melhor para todos. Sem esses direitos e deveres, que são determinados pelas leis e códigos, a vida em sociedade seria impossível. Na prática, isso quer dizer que estamos sujeitos a punições toda vez que o nosso comportamento for nocivo para nós mesmos ou para a coletividade. O trânsito é um complexo sistema do qual todos nós dependemos diariamente para nos locomover ou para circular as mercadorias que produzimos e consumimos. Nosso comportamento no trânsito é regido por um conjunto de leis que formam o Código de Trânsito Brasileiro. Ele prevê infrações, multas, penalidades e nossa responsabilidade civil e criminal sempre que colocamos em risco a nossa segurança ou a segurança das demais pessoas. Por exemplo, um motorista que avança o sinal vermelho não está apenas infringindo uma regra de trânsito. Ele, na verdade, está ameaçando a vida de outras pessoas, está violando o direito que essas pessoas têm de um trânsito seguro. Infelizmente, tiveram que ser criadas punições mais severas, como a suspensão do direito de dirigir ao atingir 20 pontos no prontuário, porque as violações individuais sobre o direito das demais pessoas tomou proporções alarmantes, com consequências trágicas, como a elevação do número de acidentes e mortes no trânsito. O trânsito hoje é muito mais que um conjunto de elementos mecânicos. É no trânsito que algumas pessoas descontam suas frustrações e problemas pessoais. Além disso, o trânsito é palco de desrespeito, provocações, demonstrações de superioridade e violência. Em primeiro lugar, devemos fazer uma autocrítica honesta do nosso comportamento ao volante, do nosso grau de agressividade e nossos hábitos. Só então poderemos abandonar reações automáticas, nocivas, ficar imunes a provocações e aceitar os nossos limites. Depois disso, será possível adotar um padrão de comportamento civilizado e aceitar as deficiências das outras pessoas.